Bom dia, famílias, bom dia, amados, amadas. Neste dia nublado aqui em São Paulo, tá mais para chuva do que para outra coisa. Até a camisa, a cor da camisa vem a calhar, né? Tanto com o dia como com o noticiário que nós estamos acompanhando, né? Aquilo que nos chegam pelos meios dos telejornais televisivos, radiofônicos e escritos. E a cada dia que passa, a podridão aumenta mais, né? A cada dia que passa, nós ficamos mais indignados, mais assustados ainda. Por quê? Porque nós começamos a perceber o tamanho do golpe, o planejamento que fora feito por esses caras. Esses caras são muito cabeça, gente, como eu já falei em outras postagens. Então, eu gostaria, por exemplo, Henrique Meirelles. Henrique Meirelles, ele fala, teve uns caras que chegaram a falar para mim ontem, uns caras até engenheiros, amigos meus, caras cultos, falaram para mim: Cesário, não vá ficar desesperado se Henrique Meirelles for apontado para ser o presidente do país, principalmente se for um mandato tampão, né? Aquela eleição indireta que é feita, o sujeito é eleito pela Câmara Federal e pelo Senado. Não fique assustado se for Henrique Meirelles. Meu Deus do céu, se nós seguirmos esse rumo, esse caminho, meus queridos, nós estamos frito, porque, e a tendência, me parece, é mais ou menos por aí. Agora, quem é Henrique Meirelles? Henrique Meirelles é um sujeito muito inteligente, expert na área econômica, trabalhou 12 anos em Nova York, o cara sabe muito, né? O cara foi presidente do Bank Boston no Brasil, presidente do Bank Boston Internacional, o cara foi o grande articulador e criador da JIF, né, do grupo JIF, né, que cuidava dos investimentos, né, e administravam todos os investimentos, todas as situações eram administradas por ele, da JBS, a JIF, que é o grupo da JBS que administrava principalmente a parte econômica. Ele era o presidente. Ele era o presidente, né? Ele era o cara, o presidente do conselho. Ele que determinava tudo, é ele que dava rumo para as coisas. Então não tem como não ligar uma coisa na outra. Entende? As propinas, como eram distribuídas as propinas. Não é possível, e isso já é uma coisa antiga, né? Muitos e muitos anos, e ele que estava lá coordenando a situação. Então imaginem, quem foi o grande articulador, né? Quem foi o cara que planejou toda essa estrutura, todo esse processo, toda essa engenharia financeira? Não pode ter sido um cabeça de bagre, tem que ser um cara bom, né? E Henrique Meirelles é expert nesse assunto. Pena que ele não usa isso para ajudar o Brasil, ajudar o país. É uma judiação. Tem tanto cara inteligente aí, cara bom, que poderia ajudar o país demais, a população brasileira, a economia brasileira, e o cara ajuda a família dele, o bolso dele, os amigos dele, e assim por diante. Então vejam, Henrique Meirelles, na minha concepção, seria o último cara a assumir uma situação dessa, né? Aí eles comentando, a gente discutindo ontem, e aí a gente começou a ligar uma coisa na outra, né? Então vejam como eles articulavam muito bem quando o Renan Calheiros estava na presidência do Senado, né? PMDB, como Eduardo Cunha estava na presidência da Câmara Federal. Vejam os presidentes anteriores, vejam como a coisa deu seguimento. Quem eram as pessoas que dominavam toda a situação, né? Então, são coisas absurdas que não têm cabimento. Não tem o mínimo de cabimento.
né? Vejam, por exemplo, Michel Temer se reunindo com Fernando Henrique Cardoso. Aí vem a calhar tudo aquilo que eu sempre afirmei aqui, né? Por quê? A gente tem um certo conhecimento de bastidores. Então, Fernando Henrique Cardoso se reunindo com Temer para tratar de reformas. Ah, é no mínimo suspeito. No mínimo, né? Então, isso vem, na minha humilde concepção, demonstrar que os caras caminham juntos. Estão ali, ó. Estão ali. É a elite, como era lá no passado. Eu gosto de fazer essa ligação, porque lá no regime militar, quem dominava não eram os militares, era a elite. A elite dominava. A elite tinha o dinheiro. Eles faziam o que queriam, deitavam, enrolavam, nadavam de braçada. Ah, mas Cesário, os caras aceitavam isso? Aceitavam até a página seguinte. Mas aceitavam. Porque, na concepção deles, eram os grandes empresários, os grandes industriais, os homens que davam emprego, os homens que tocavam o Brasil. O Brasil dependia deles para crescer, para proliferar, para progredir, para ir em frente. Então, obviamente, que eles tinham crédito com os militares. Mas quem deitava e rolava e nadava de braçada, quem mandava matar e mandava morrer, era a elite. Era a elite. Então, é isso que nós precisamos, sabe? É preciso estudar, que nem o rapaz ontem falou para mim, olha, não me mande mais postagem que eu sou contra o militarismo, o regime militar, tal, não sei o que e tal. Aí você nota que o moço, eu conheço ele, um moço bom, moço inteligente, né? Jornalista, e um moço que não é do tempo dele isso. Pô, se eu não peguei, tenho 52 anos, ele que deve ter o quê? 30 e... se tiver 35 anos é muito, 34, ele pior ainda. Agora, para ter conhecimento é preciso buscar informações, que é o que eu faço. Eu gosto de buscar informações para me tirar as minhas conclusões do que passou, do que fizeram, do que acertaram, do que erraram, do que foi bom, do que foi ruim, e assim por diante. É assim que tem que ser. É assim que o ser humano evolui. Eu, pelo menos, penso dessa forma. Você não pode tirar conclusões precipitadas, condenar pessoas sem saber o que aconteceu, né? Tem muitas coisas que chegam para mim e perguntam a minha opinião. Eu não tenho opinião. Eu não estava lá, eu não vi, eu não li, eu não tenho nada para me apegar, para dar a minha opinião. Então, para mim falar por falar, ou dar uma opinião leiga, eu prefiro ficar quieto. Agora, aqui não. Aqui a pesquisa está feita. Eu pesquiso muito. Henrique Meirelles, ele é um sujeito que, olha, na minha opinião, ele teria que ser persona não grata no Brasil. É um sujeito que, olha, estava envolvido em tudo. Tudo tem o pitaco dele aí. Tudo tem o pitaco dele aí. Podem pesquisar, podem olhar. Tudo tem o pitaco de Henrique Meirelles. Aí eles indicaram, o presidente indica Torquato Jardim para o Ministério da Justiça. Gente, meu Deus do céu. Já tinha indicado Alexandre de Moraes. Olha o currículo de Alexandre de Moraes. 151 processos o escritório dele defendeu para a facção criminosa PCC. Né? E outras coisas mais que a gente sabe. Então, ele disse que não, que era o escritório, que ele não tinha nada a ver com isso. Gente, com tanta gente boa, com tanta gente com passado assim, tranquilo, né, com vida ilibada, sabe, para ser indicado, não. Tinha que ser o cara. Secretário de Segurança Pública, até aí normal, porque é praxe do PSDB ditador e desse governo que está aí. Principalmente desse governador. Isso aí é tranquilo. Ele ia em churrasco até de membros da facção, apoiava candidaturas, etc e tal. Isso não sou eu que estou falando, está aqui, ó. Foi gravaram e jogaram na internet. Né? O cara saiu da cadeia num dia, uma semana depois tinha 40 milhões na conta.
Isso não é para qualquer um, né? Não é. A coisa é, né? Prenderam o carro caríssimo. A Polícia Federal acabou prendendo meio mundo, enfim, né? Mostrou aí nos jornais televisivos e tal. Aí ele me indica agora, o presidente, né? A coisa tá feia para ele, né? A voz que estava lá era dele mesmo, a situação é tudo envolvendo ele mesmo, né? Não tem como fugir, não tem para onde escapar, né? Por onde escapar. Aí Torquato Jardim e já chega com um discurso dizendo que vai fazer mudança na Polícia Federal. Ou seja, tudo para derrubar a Lava Jato. Tudo para derrubar a Lava Jato, gente. Eles querem bloquear a Lava Jato, custe o que custar. O Temer está empenhado nisso. Sempre teve, mesmo antes de assumir a presidência. Sempre empenhado. O pessoal do PT empenhado em derrubar a Lava Jato. Todos eles empenhados em derrubar a Lava Jato. Por quê? A Lava Jato, né, tá pegando os caras. Pegando um por um. Essas delações premiadas vão pegar um por um. Que nem esse deputado agora aqui, ó. O Loures. Se ele fizer delação premiada, meu Deus. É que os caras estão segurando ele. Estão falando, ó, calma, calma, vai na mãe, ó. Vai morrer uma grana aqui pra você, tua família, segura o petec e tal, tá? Então tá aquele convencimento. Do outro lado tá assim, ó, vem, faz a direção premiada, você vai ser beneficiado, né? Você vai receber os benefícios da lei. Então tá a briguinha pra convencer. De um lado tá os caras com a grana, do outro tá a justiça querendo, a Polícia Federal, o pessoal tentando. Tomara que ele tome a melhor decisão, porque as câmeras já mostraram quem é ele. Com mala de dinheiro e tudo mais. Então, é aquela coisa. Torquato Jardim é um crime o que está fazendo. É um crime. Né? Então eles querem simplesmente acabar com a Lava Jato. Isso que eu chamo de ditadura fria. Isso é que eu chamo de ditadura governista, que foi o que existiu nesses últimos 32 anos. Eles falaram de ditadura no regime militar. O regime militar era aquilo lá. Eles realmente praticaram abusos em algumas circunstâncias, iam para cima mesmo, que eram tempos de guerra para eles. Eram tempos de guerra, porque os caras queriam trazer nazista, comunista, tudo de que não prestava, socialistas que não prestavam, tudo para cá. Eles queriam trazer regimes para cá que o Brasil não aceitava, que não seria bom para o povo brasileiro. Senão hoje nós seríamos uma Venezuela. Vai ver a situação que está a Venezuela. Né? A situação que Cuba passou durante todos esses anos. Então eles queriam trazer essas coisas para cá. E o regime militar não permitiu. E eram tempos de guerra. Então você tinha que pegar o inimigo e... Meu, quem é você? Quem tá com você? Quem explodiu lá? Quem roubou o trem pagador? Quem que não sei o quê? Tinha que ir para cima. É assim que funciona. Né? E dá para ver claramente que em nenhum momento, como hoje, os militares queriam assumir aquilo que não é problema deles. Né? O dever de ofício dos militares é preservar, no caso das polícias militares, a ordem pública, né? E das Forças Armadas, a soberania do país. Não é governar. Governar só em último caso, em estado de necessidade. Né? Como um general aí falou. Tem que se cumprir a Constituição Federal e a nossa intervenção só em último caso. Porque a nossa atuação primordial é caso haja uma invasão, que é o que estava ocorrendo naquela época. Estavam invadindo já o país. Existiam treinamentos de guerrilheiros. Então, eu fico assustado, porque ora dizem que os guerrilheiros são vagabundos, que a Dilma era guerrilheira, comandava aí um bando, que o Lamarck era bandido, um revoltado, com parte da tropa que ele comandava, que eles eram tudo criminosos, que tal. Aí outra hora, muda o discurso. Não. Os militares que eram os tranqueira, que eram... Então o povo fica confuso, o povo não sabe quem acusar quem sobre uma situação. E ambos os lados praticaram abusos. Isso é histórico. Ambos os lados praticaram abuso. E tudo elite, como é hoje.
Gente, não mudou, a cultura não mudou. De lá para cá, nesses 32 anos, quem mandou e desmandou, faz e desfaz, pratica a ditadura fria nos bastidores é a elite. É o dinheiro, é o poder. É manda quem pode e obedece quem tem juízo. Você vê, o governo faz 3 anos que não dá uma reposição salarial para os policiais militares de São Paulo. E aí? A Constituição fala uma coisa, ele faz outra. E aí? Quem que vai para cima dele? O judiciário? Quem que vai para cima dele? Ah, tenha dó, gente. Esse país é uma gozação, né? É uma piada de mau gosto, esse país. Então, Torquato Jardim a gente já sabe, mas a gente tem outras propostas para fazer. Né? Eu, particularmente, eu queria sério, de maneira séria, né? Eu sou um grão de areia no universo, eu sou um nada nesse país, né? Diante né? Na ordem do dia, mas eu gostaria de fazer algumas indicações, porque no ritmo que esse governo está indo e que o Brasil está caminhando, são indicações muito boas, que vêm ao encontro dos anseios desse governo e de muitos outros governos estaduais que estão por aí. Ó, eu indico para o Ministério da Justiça Marcola. Marcola é um cara que ele é do povão, ele vai saber como administrar a situação. Marcola para o Ministério da Justiça, Fernandinho Beiramar para a Transparência, porque ele vai mostrar transparentemente como é que a coisa funciona. Fernandinho Beiramar, ele vai ser transparente, ele vai, entendeu? E é o ritmo do país, que o país está caminhando no momento. Eu não vejo outro caminho, né? Nós já estamos com Alexandre de Moraes no Supremo, né? Marcola no Ministério da Justiça, Fernandinho Beiramar no Ministério da Transparência, fechou. Ah, olha aí, ó. Tô dando uma luz, ô. Eu sou o cara, eu manjo, né? Eu manjo, né? Então, tenha santa paciência, né? Serralho, né? Serralho. Como que nós vamos ter transparência, gente? Serralho que defende situações aí absurdas, que é amigo ali, ó, parceiro dos caras lá em cima, que são alvos de delações e acusações, e tem outros envolvimentos. Então, é brincadeira, né? Aí você fala assim, meu Deus, o país está caminhando para uma situação tão difícil, são 14, 15 milhões de desempregados, a economia num caos total, tudo por causa dos políticos, dos governantes, dos legisladores que estão aí. Nada por conta do povo. O povo não tem culpa de nada. O povo foi lá, elegeu na boa fé, né? Para os caras ficarem roubando. A grande maioria propinando, superfaturando obras, lavando dinheiro, fazendo sacanagem, matando pessoas que ficaram sem atendimento médico hospitalar, sem remédio, né? Matando jovens que conflitaram com a polícia porque não tem escola para participar, porque em escolas hoje elas estão desde de 88, elas são pichadas, os professores apanham, são ameaçados de morte, e é só barbaridade, gente, só absurdo, né? Segurança pública não recebe reposição salarial, não tem motivação nenhuma, não tem segurança. Como é que você vai praticar segurança pública estando inseguro? Né? Não tem benefício nenhum, assistência de saúde é precária, odontológica é precária, enfim, é tudo complicado, muito complicado. Então a segurança pública, ela vai no peito e na raça, o efetivo é reduzido, sabe? A estrutura, o equipamento de trabalho também é precário, não é aquela estrutura que deveria ter, principalmente no estado como o nosso, que é a locomotiva econômica do país, que tem um poder econômico muito forte. Então, nós ficamos numa situação do peru. Aí você se preocupa com essa parte toda econômica, né? A balança comercial e a valorização do dólar, e sabe, essa situação toda que eram passados para os empresários para eles lesar o país, né? Vocês viram na gravação lá, né?
Ele passou a taxa Selic pro cara, né? É umas coisas assim que é a voz dele que tá lá, não tem outra, né? Perícia, pode fazer a perícia que quiser, a voz do cara que tá lá, né? Não é? Não é a voz do Temer que tá lá? Não é a voz do Aécio que tá lá? Então pode fazer a perícia que quiser, mesmo que tivesse edição, o cara tá lá. E outra, em nenhum momento ele negou que conversou, que teve o diálogo. Agora ele quer provar o improvável, sabe? É um absurdo. Só nesse país aqui, ó. Só nesse país, né? Aí, se não bastasse tudo isso, o senhor Guido Mantega. Esse é outro, hein? Ei, bichão! Esse menino é bom! Esse menino é bom. Guido Mantega, né? Ele pediu 5 milhões pro Eike Batista, segundo o Eike Batista, que o Eike Batista não precisava falar isso. Ele poderia ficar quieto, né? Poderia falar 1000 coisas e não falar isso, né? Mas ele falou que Guido Mantega pediu 5 milhões de reais para pagar dívidas de campanha do PT, né? Por isso que ele tá lá, tá sempre lá, tem apoio dos caras, sabe? E tem mais, dando um cara que nem ele, dando golpe no fisco. Ah, pelo amor, se é o Cesário que não declara alguma coisa que cai na malha fina, meu Deus do céu, se são vocês aí que deixam de declarar alguma coisa, vocês estão fritos, é multa e a Receita Federal vai vir pra cima de vocês. Agora o cara deixa de declarar 600 mil dólares, cara. Ai, que beleza. Ah, não, todo mundo tem uma desculpa. Ninguém viu nada, ninguém sabe de nada, isso é tudo calúnia. Tá falando ali, tá na cara, é a voz do cara. Não, mas é calúnia. Né? Ele já veio com a desculpa dele que não, que se trata de uma de uma herança, papapá. Todo mundo tem uma desculpa, gente, preparada, pronta, sabe? É que nem bandido, você pergunta, foi você que roubou? Ele fala, não, eu não, senhor, não fui eu não, senhor, eu nem tava lá, senhor, eu não vi nada não, senhor, né? Mas cadê? Foi você, rapaz, tem testemunha que viu você lá, você que aprontou, você que explodiu, você que assaltou, você que estuprou. Não, eu não fui eu não. Né? Então, aqui nesse país, onde as leis, o Código Penal só beneficia, a própria Constituição Federal só beneficia e não cobra deveres de ninguém, né? Nenhum cidadão é obrigado, né, a produzir prova contra si. Nenhum cidadão é obrigado. Ninguém precisa chegar lá e falar assim, não, eu fiz mesmo. Não, eu fiz assim, fiz assado. Sabe, esses caras fazem as coisas premeditadamente e depois dizem que não fizeram nada. É só no Brasil que isso acontece. Sabe? Até em países aí, ruim, sabe? Situação ruim. Até nesses países é melhor que o Brasil. Esse país é uma mãe, é um pai, é um tudo. Né? Eu costumo dizer que o Brasil é um país abençoado por Deus. Aqui não tem tufão, furacão, vulcão. Aqui tudo que se planta dá. É um país abençoado por Deus. Aqui o que não presta são parte dos homens. Só isso. Aqui o que contamina, o que não presta, é uma boa parte dos homens. Né? Esses homens eles se envolvem com política e acabam com o país. Outros ficam desmatando o país, né? Estão desmatando a Amazônia, estão acabando com a nossa área de preservação. Agora aprovaram uma lei para abrir mais ainda espaço para esses vagabundos, esses bandidos. Só aprovam leis que prejudicam o país. Que nem agora a reforma trabalhista, isso eles vão provar rapidinho, porque funica o trabalhador brasileiro, estrumbica o trabalhador brasileiro, então eles vão aprovar rapidinho, velho. Rapidez. Entendeu? Agora vê se eles aprovam alguma coisa contra eles. Vê se eles ficam sem reposição salarial deles. Vê se eles tiram algum benefício deles. Então é uma cambada de vagabundo. Salvo raras exceções. Obviamente que eu não gosto de generalizar. Agora, seguido Mantega, pelo amor do meu cilinho, ele e o Henrique Meirelles podem se dar a mão e sair
brincando assim, ó. Ele e Henrique Meirelles, os dois. Entendeu? Que Deus nos livre desses caras. Deus nos livre desses caras. Sabe por quê? Esses são os mais perigosos. Tem experiência, QI, avançado, são cultos. São homens inteligentes, sabe o que está fazendo. Entendeu? É aquele cara que ele tira de você e você não vê mesmo. Parece mágico. Parece mágico. Ele vai, vum! Quando você vê, você já foi. Já era. Você não viu quem foi, não viu nada. Você sabe que foi ele, mas você não viu. Sabe como é que é? É mais ou menos por aí. Agora, por outro lado, eu quero aqui, para terminar essa minha postagem, me sensibilizar. Mostrar toda a minha sensibilização, a minha preocupação, sabe? Essa noite eu quase não dormi, gente. Preocupado, porque é uma situação que me causa uma grande preocupação, que é a Andréa Neves presa lá, coitada, né? Ela já chegou acontecendo, ela já chegou causando, ela chegou irmã do ex-governador, irmã do senador afastado, já tiraram as coitadas que estavam lá, porque pobre é assim, viu? Quando se trata da elite, como era no regime militar, aquela situação toda, pobre é assim, né? Entre a elite e o pobre, pau no pobre, pau no pobre, pau no coitado que é menos favorecido economicamente, para não falar pobre, porque tudo se resume em pobre. Então, ela chegou lá, pegaram as detentas daquela cela, daquele xadrez, botaram numa cela, onde as detentas são castigadas quando aprontam lá dentro, quando brigam, essas coisas todas. Botaram elas na cela, e elas não fizeram nada para serem castigadas. E botaram a menina, a moçola, a irmãzinha de Aécio Neves, lá no xadrez sozinha, solitária, a pensar na vida, a pensar no irmão, a pensar nos dólares que tem guardado, escondido por aí. Né, coitada da Andréa Neves, eu fico assim, sabe? Aí, sabe, então são coisas que eu fico lembrando. Aquela fazenda, aquele helicóptero, aquela aeronave com 500 quilos de cocaína, descendo lá, depois você vai ver a aeronave é do Perrella, da empresa do Perrella. Aí você tal, e vai, bola, e sabe como é que é, né? Aí você puxa daqui, puxa de lá, aí fica um negócio do peru. Nos causa mais vergonha ainda, né? Para mim que fui polícia há 30 anos, não é difícil você fazer a ligação disso aqui com isso aqui com aquilo ali, tal, aquela pista de pouso lá, 14 milhões do lado da fazenda do familiar do dito cujo, 14 milhões, cuja chave fica na mão do segurança dele. Aí, sabe, aí a Polícia Federal vai, prende e tal, e sabe, ó, gente, pelo amor do meu filhinho, cadê o Supremo Tribunal Federal? Cadê? Cadê o Supremo Tribunal Federal? Nossa Senhora, agora querem tirar o Fachin, porque diz que o Fachin, sabe, que o caso do Aécio não tem nada a ver com Lava Jato, tal, sabe, os caras querem minar tudo que tá andando eles querem minar, eles querem detonar. Então, gente, ou nós gritamos, postamos, não vamos desanimar, tem que postar indignação, tem que falar, tem que gritar, procura o vereador, é lógico, sozinho o vereador vai tirar você de letra, né? Ainda mais esses caras ligeiros que dá, os caras tiram a meia sem tirar o tênis, né? Dá nó no fio d'água. Então, mas vão lá em 10, 15, 20 e cobra do cara. Fala, meu, você tem que fazer uma moção, você tem que fazer um documento aqui de indignação, mostrando a indignação,
sabe? Sobre todos esses casos, nomeações, encaminha, manda para frente, manda para Brasília, manda para o Supremo, mostrando a indignação. Nada impede, o país é democrático, sabe? Eu mesmo posso fazer aqui, como já fiz, faço um documento e encaminho para o Supremo. Vai chegar lá, eles vão olhar, rasga, joga fora. Mas eu mandei. Agora, se o Cesário manda sozinho é uma coisa, é um grão de areia no universo, eles estão um pouco se linchando, quem morre, quem vive. Mas se a Câmara Federal, a Câmara Municipal manda, é uma coisa. Inclusive nós vamos ver quem é quem dentro da Câmara Municipal, né? Vamos ver quem é quem. Quem é a favor do bem, quem é a favor do mal. Né? Aí você começa já a pegar o cara ali, entendeu? Os deputados que moram aí no seu município, vai lá, junta 10, 15, 20, uma comissão, as instituições, vai lá na porta do cara, né? Quando é na sexta-feira ele já está por aí. Porque na quinta, noitinha, tardinha, ele já está vazando de Brasília. Vai lá na frente da casa do cara, ó. Nós queremos saber qual que é a atitude do senhor. Nós queremos uma documento, entrega um manifesto para ele, manda ele receber o manifesto e publica na mídia local que foi entregue o manifesto na mão dele. E depois, dali 15, 20 dias, cobra se ele fez alguma coisa lá, acompanha os trabalhos dele. Senador, próprio governo do estado, né? Então, vamos tomar cuidado, hein, gente? É que nem aqui no estado de São Paulo, né? A coisa está tão feia, está tão suja, os políticos estão tão sem crédito, a coisa está tão horrorosa, que o planejamento do PSDB, preparar uma nova figura para o governo do estado, ou até para outros anseios. Quem é a figura? Dória, empresário bem sucedido, parece muito com a história lá do meu município, lá de São Carlos, eu até postei sobre isso. Ele quer contribuir, ele quer retribuir tudo aquilo que o estado deu para ele, que o município, que São Paulo deu para ele, tal. Essa história, esse discursinho vocês ouviram, não ouviram? Aí em São Carlos, ouviram, né? Ouviram. Depois vocês viram o que aconteceu, né? Então, é assim, nós temos que estar vacinado. Nós aprendemos, nós estamos aprendendo. Tomamos uma bordoada e tem que aprender. É que nem, né, no passado, né? Eu lembro quando era menino, eu tomava lá as chineladas, as bordoadas, e isso me fez aprender. Não era castiguinho, não, está de castigo, vai lá, está de castigo, não vai sair no final de semana. Ah, você não vai, sabe? Não era nada disso. Era o bicho feio mesmo. Entendeu? Apronta lá fora para você ver o que acontece. Então, gente, vamos ficar ligeiro, né? A outra lá, mulher do outro lá, sabe? Beneficiada. Tinha que cuidar do filhinho dela. Enquanto tem 210 mil pessoas que não foram sequer julgadas em segunda instância, estão presas. E eles estão liberando os caras. E agora estão pregando que não vão prender em segunda instância. Então mostram toda uma incompetência de segunda instância para trás. Não sou eu que estou dizendo, eu não estou afirmando isso. Muito pelo contrário, eu acredito na maioria dos profissionais que atuam. Mas essa decisão praticamente está dizendo o seguinte, ó, de segunda instância para trás não vale nada. Não provaram nada, não detectaram nada, as perícias não funcionaram, nada. Ninguém sabe nada, a gente é que sabe, daqui para frente. Não vamos prender ninguém. Porque lá não fala se prende ou não prende, fica a critério do judiciário. Então, você chegou em segunda instância, não tem outro caminho. O cara não provou a inocência dele, cadeia. Você deu uma chance democrática para ele até segunda instância. Isso demorou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Demorou um tempão. Você deu uma chance para ele provar a inocência dele. Abriu todos os espaços democraticamente para ele provar a inocência dele. Não provou, cadeia. Então daqui para frente, meu amigo, você vai ficar preso. E daqui para frente vai ficar pior para você. Porque agora você tem que provar a sua inocência preso. É assim que funciona uma justiça. Ou eu tô doido? Ou eu tô louco? Para os pobres funciona. Estão lá presos.
A Georgina tá presa porque roubou, furtou lá a manteiga, furtou o arroz, furtou os negócios lá. O litrinho lá, o negocinho. Ela tá presa. E ela também tem filho. E um monte de mãe que tem filho para cuidar, cujos filhos estão crescendo. Nós vimos matéria aí na televisão. Os filhos estão crescendo sem a mãe, porque a mãe furtou comida, furtou coisas bobas. E a dona maravilhosa tem que cuidar do garotão dela. Por que ela não pensou nisso antes? Por que o vagabundo que está condenado e preso lá na Polícia Federal não pensou nisso antes? Esse ordinário que debochava da gente e ria da gente nas entrevistas. Que era deboche puro. E eu sabia. E hoje mais do que nunca o cara está condenado. Ele ria. Ria do povo brasileiro. Debochava do povo brasileiro. Tipo assim, vocês são tudo trouxas. E tem mais, hein? Tá condenado, vai cumprir uma parte. Quando sair, sai e a grana tá esperando ele. Não se enganem. Não se enganem. Nesse país, não se enganem. Eu tô até com o pé atrás, porque a delação é importante. Eu sou a favor da delação. Porque sem delação, né, fica difícil. Lá atrás, cometeram abusos e nas torturas, porque eles tinham que tirar informações. Não tinha delação. Eles tinham que saber quem eram os criminosos, quem estava matando quem estava explodindo, quem estava roubando, quem estava assaltando, quem estava aterrorizando, quem eram os grupos que queriam invadir o Brasil, grupos internacionais, guerrilheiros, comunistas, nazistas. Eles tinham que descobrir. Eles tinham que descobrir. Agora não tem mais. A tortura não, assim, de certa forma, a tortura não existe mais. Né? O que existe hoje são as delações. Então eu sou a favor das delações. Sem delação você não chega a vagabundo nenhum. Se não fosse pelas delações, a Polícia Federal estava parada até hoje. A Justiça estava parada até hoje. Então as delações que ajudam, que contribuem. Agora, vírgula, até a página seguinte. Porque vejam, irmãos Batista, delação, entregam, tal, pau come, crise no Brasil, aí eles, pum, queimam o chão, transferem tudo para lá e tão bonitão lá. Parece que a polícia e o judiciário americano tá em cima deles, certo? Estão em cima deles. Lá não tem boi, não tem chora, barriga me dói. Então, o Brasil, ele pode sim beneficiar, mas não dessa forma. E aí me causa estranheza, eu fico preocupado, sabe? Por que eu fico preocupado? Porque eu sou muito imbecil, sou burrinho, eu sou muito burrinho, sabe? Tenho 52 anos, 30 anos de polícia aqui no Brasil, aqui no estado de São Paulo, não é fraco não, viu? Garanto pra vocês, né? Não tô querendo crescer na frente de vocês não, mas eu trabalhei 22 anos aqui em São Paulo. O bicho é feio. Eu vi coisas que vocês nem imaginam. Nem imaginam. Aí eu fico pensando, a família do ministro fornece gado para JBS. Né? O outro ministro, para ter a cadeira lá no Supremo, dependeu do apoio da JBS no Senado. Gente, estamos ferrados. Estamos na mão dos caras. Por isso que eu infelizmente eu fiz essas indicações aqui. Marcola para o Ministério da Justiça e Fernandinho Beiramar para o Ministério da Transparência. E tá de bom tamanho. Alexandre de Moraes no Supremo, fechou. Fechou, entrega o país, entrega o Brasil para os grupos internacionais, entrega o Brasil na mão da criminalidade, entrega o Brasil. E nós vamos ter uma guerra civil aqui, muita gente vai morrer, infelizmente, por conta desses vagabundos. Porque, ó, não está descartado uma situação dessa. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, o povo se manifesta, né? Aí conflito com a polícia, que tem que cumprir com o dever dela. Aí eles jogam a culpa na polícia. Tudo que acontece é culpa da polícia militar, né? Greve não sei de quem, greve dos professores, culpa da polícia militar.
Conflito com a manifestação, culpa da Polícia Militar. A crise social no país, culpa da Polícia Militar. Os políticos corruptos estão roubando e recebendo propina, culpa da Polícia Militar. Estão roubando a merenda das crianças nas escolas, culpa da Polícia Militar. Estão assaltando, matando, estuprando e tá, culpa da Polícia Militar. Não tem educação nesse país. Os professores estão apanhando, estão sendo ameaçados, as escolas estão todas pichadas, sem estrutura nenhuma, e é culpa da Polícia Militar. Então aqui não tem o que não é culpa da Polícia Militar. Tem que ter uma instituição, alguma coisa para pôr a culpa. Porque vai pôr a culpa em quem? Vai pôr a culpa em quem? No coitado do Papa que tá lá se virando, sabe? Fazendo o melhor que pode lá? E já mesmo assim já andaram falando bobagem do Papa? Sabe? Então, pô, vai pôr a culpa em quem? Não tem cabimento um negócio desse. Então, gente, é de matar. É de sofrência mesmo. O povo brasileiro só sofre e paga a conta. E é feito de palhaço. É o último que fica sabendo, é o primeiro que apanha. É o último que fica sabendo, é o primeiro que apanha. É o primeiro que paga a conta. Então, é triste. É triste, mas é aquela história. Ao invés da gente se entregar, vou me entregar, né? E não sei o quê, papapá. Tem cara até que se suicida. Não, grita. Faz como eu tô fazendo, põe pra fora. Isso aqui, além de eu entender que eu tô dando a minha contribuição, a minha opinião, tô levando alguma coisa do que eu penso, compartilhando o que vocês pensam também, com os outros companheiros e amigos, né? Eu também boto pra fora. Eu boto pra fora também tudo que eu tô sentindo. E também não é só postagem, não. Eu tenho minhas ações, tenho outras coisas. Conversa aqui, conversa ali, entendeu? A gente tem ligações também e corre atrás do prejuízo. Entendeu? Provoca situações. Entendeu? Obviamente que eu cobro de alguns caras. Eu mando por escrito, eu mando... meu amigo, e aí? Qual que é a sua postura? Qual que vai ser a sua conduta perante essa situação? Eu gostaria imensamente de saber, que é para mim passar para os meus amigos, companheiros. Eu cobro, velho. Aqui não tem boi, não. Entendeu? Dá boi para vagabundo? Passei 30 anos, nunca dei boi para vagabundo, vou dar agora? Imagina, tá doido? Ainda mais vagabundo de elite? Vagabundo político? Você é doido, né? Meu mestre, ô mestre amado, Rubens Maciel, meu mestre amado, companheiro, aqui as minhas homenagens a você, meu mestre Rubens Maciel. O Maciel me ensinou bastante. Isso que eu faço hoje, eu faço porque eu dei meus primeiros passos com o Rubão. O Rubens Maciel que me ensinou. Como ele ensinou o Pedrão, que é filho dele, ele me teve como um filho e me ensinou também. Eu sou muito agradecido. Maciel, o Theo, Maciel, são gente que, jamais esquecerei, né? Profissionalmente no rádio, Maciel, Theo, religiosamente falando, meu querido e amado, sempre amado Padre Luiz Siquinato, que Deus o tenha, sabe? E outros padres amigos da gente, pastores, né? Que nem tem o pastor Aguinaldo lá na Santa Felícia, meu amigo, sabe? Uma pessoa que eu tenho o maior carinho, sabe? A gente sempre foi amigão, nunca misturamos as coisas. Eu sempre frequentei lá a igreja dele, sabe? Então, são coisas bacanas, assim, sem preconceito, sem bobageira, sem, sabe? São grandes amigos, são grandes parceiros. Na área profissional tive grandes parceiros, né? Grandes parceiros. Então, grandes instrutores, grandes mestres, pessoas que me conduziram para o caminho do bem
E eu sou eternamente agradecido, né? Como meu pai, mas veio do berço, né? Meu pai fez isso comigo e vocês complementaram. E eu sou eternamente... Eu procuro fazer isso também com os jovens hoje. Eu procuro fazer a mesma coisa. Aquilo que vocês me ensinaram, eu procuro fazer com os jovenzinhos, os jovens de hoje. Ok? Gente, um abraço para vocês. Beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês e aos seus familiares. E desculpe aí se me excedi em algum momento.